secretária executiva, a Gabriela, o coordenador da DEAGRO, coordenadora da DEAGRO, a Juliana Cardoso, o coordenador da CDRS, o Fontes, coordenador da APTA, o Batista, e o assessor parlamentar, o Samuel Moreira. Quero confirmar, então, e constatar e registrar as presenças. Deputado Conte Lopes. Presente, senhor presidente. Deputada Carla Morando. Presidente, presente. Olá, Gustavo, tudo bem? Secretário. Tudo bom, deputada, como vai? Tudo bem? Colega todo. Deputado Paulo Fiorilo. Presente, senhor presidente. Obrigado, deputado. Deputado Sebastião Santos. Presente, senhor presidente. Obrigado, deputado Sebastião Santos. Deputado Adalberto Freitas. Presente, presidente. Obrigado aos colegas. Então, constatado o número regimental e registrado, agradeço a presença de todos e também das assessorias da Casa, das comissões e dessa presidência. Vamos, então, já iniciando. Passo a palavra para a apresentação do secretário, que fará aqui a sua apresentação. Na sequência, teremos as perguntas. Secretário, dentro aí da sua perspectiva de tempo aí, fica à vontade para usar o tempo que é regimental de até 30 minutos, ou de enxugar o tempo para que possa cumprir a sua agenda dentro daquilo que o secretário propôs e dedicar um tempo aí para perguntas, para que possamos aqui cumprir a reunião que se abre nesse momento. Com a palavra, o secretário Gustavo Junqueira, que eu quero cumprimentar e parabenizar aí pelo trabalho e também pelos andamentos que temos aqui. Eu estou com uma expectativa muito positiva que a Casa possa deliberar, e eu tenho conversado muito, o Carlão ontem fez uma apresentação, nós, junto com outros colegas deputados também, reforçamos a importância desse projeto que moderniza, que agiliza a nossa defesa no Estado de São Paulo. Estamos aqui hoje com a deliberação e vamos tentar aprovar o regime de urgência e, tendo esse apoio para isso, já fazer os congressos de comissões. Estou apenas citando esse, além de outras iniciativas importantes aí que a Secretaria tem desenvolvido e o planejamento aí para 2021, que realmente gera uma expectativa muito positiva para o setor e para o andamento das ações do governo. Fique à vontade, secretário. Muito obrigado, presidente deputado Itamar Borges. Boa tarde a todos os deputados. Em nome da deputada Carla Morando, aqui cumprimento a todos e agradeço mais uma vez a atenção e o interesse aí nos trabalhos da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo. Deputado Itamar, eu gostaria de mudar um pouco a dinâmica aqui e pedir hoje justamente para que os coordenadores da Secretaria de Agricultura, que trabalham comigo e compõem a equipe, pudessem fazer apresentações bastante rápidas, objetivas, das atividades que fizeram ao longo desse ano, um ano difícil, um ano de muitos desafios, mas que a Secretaria de Agricultura se superou e conseguiu fazer um ano muito bem, com uma tarefa muito bem executada. Vários projetos caminharam muito bem. Foi citado aí por Vossa Excelência esse projeto de modernização da defesa que está na Assembleia Legislativa, de fato um projeto muito importante. E, portanto, além desse projeto, várias ações executivas foram feitas aqui ao longo do ano. Eu queria pedir para a Gabriela Schist, que é a secretária executiva, fazer uma pequena apresentação da parte financeira, depois passar para o Zé Luiz Fontes, que é coordenador de desenvolvimento rural, depois o Batista, coordenador da pesquisa,
e, por fim, a Juliana, que é a coordenadora da parte de abastecimento, para que eles possam, então, apresentar. E eu faço uma rápida conclusão no final, para que a gente abra para a pergunta. Então, são 2h11, se a gente puder fazer aqui em 20 minutos essas apresentações, às 2h30 a gente começa o trabalho. Então, bastante rapidamente, Gabriela, se você puder iniciar, te agradeço. Obrigada, secretário. Cumprimento a todos. Em nome do deputado Itamar Borges, eu cumprimento todos os deputados e todos os presentes na reunião. Eu vou iniciar, então, fazendo um balanço do que foi a secretaria no ano de 2020, falando um pouquinho da parte de gestão, né? E depois cada coordenador das áreas de operação da secretaria vão falar sobre seus temas. Por favor, pode passar aí. Então, em 2020, a gente começa o ano com um grande desafio, que foi a questão da pandemia e que mudou a rotina completa do escritório, né? Não só do escritório como gabinete aqui em São Paulo, mas de todas as nossas regionais e de todas as nossas casas de agricultura. Então, a gente viu 3.300 funcionários que estavam trabalhando na ponta e no gabinete, tivemos que colocá-los aí em teletrabalho. Isso foi um grande desafio, acho que o teletrabalho para todos foi um grande desafio, especialmente na agricultura, pela nossa capilaridade, pela nossa diversidade aqui entre os funcionários. Com isso, a gente cria um comitê do coronavírus, um comitê da pandemia, onde se reunia toda semana para discutir o que a gente precisava fazer e o que a gente tinha feito nos últimos dias, como deveríamos prosseguir e como seguiríamos o que os decretos do governador estavam norteando as pastas. Além disso, a gente aproveita esse tempo para fazer toda a parte de centralização das áreas administrativas e de recursos humanos. A capilaridade da secretaria é muito grande, a gente está presente em praticamente todos os municípios do estado de São Paulo, e a gente tinha áreas administrativas espalhadas pelo estado inteiro. Isso trazia muito custo, muito desperdício, tinha um número muito grande de compras públicas, de licitações, de esforços feitos, que com a centralização a gente reúne isso e traz para uma única coordenadoria. E recursos humanos, acho que aqui é uma grande transformação da pasta, e não só da pasta, mas eu acho que de todas as pastas do governo. A gente tem aqui no governo, muitas vezes, o olhar só de departamento pessoal e não de recursos humanos, e mais uma vez a Secretaria de Agricultura tem mais de 3.000 funcionários e precisa de um olhar de recursos humanos. A gente tem funcionários espalhados pelo estado todo, com muita diversidade, com muita diferença, né, mais do que vocês, deputados, sabem o que é isso, quão diferentes são os municípios que a gente tem dentro do estado de São Paulo. Isso é um reflexo, ou isso traz um reflexo dentro dos nossos servidores também. Então, a gente instituiu toda a centralização da parte de recursos humanos, o que nos trouxe bastante benefício na forma com que a gente tem se comunicado e tem conversado com os servidores. A gente fez bastante renegociação ou até mesmo suspensão de contratos devido ao não uso por conta da pandemia. Teve o projeto de eficiência energética, a instalação de placas fotovoltaicas no prédio do gabinete aqui em São Paulo e no prédio do Instituto Biológico também aqui em São Paulo. Então, acho que é o primeiro prédio público, ou são os 2 primeiros prédios públicos que vão ter 100% de eficiência energética. Tivemos a construção e a negociação de um longo processo de reestruturação administrativa da pasta.
A gente está nessa construção e nessa negociação junto aos servidores, junto ao governo de modo geral, e trazendo também a participação de alguns deputados que têm nos ajudado na construção e na organização aí dessa reestruturação. Os principais resultados de tudo isso foi criação de protocolos sanitários para o setor do agro e para os servidores da própria pasta. Da agricultura saíram diversos desses protocolos e que serviram de base até para outros estados nos seguir. Tivemos uma estratégia muito bem sucedida do teletrabalho, colocando os 3.300 servidores da secretaria, e demos continuidade a todas as ações que a secretaria tem, todos os atendimentos que a secretaria fazia, passaram a ser atendimentos não presenciais. Redução dos gastos em contratos em 32%, ou seja, a gente teve uma economia aproximada de 13 milhões, esse número ainda não está encerrado, porque dezembro não se encerrou, mas ele fica perto disso. Digitalização e integralização dos dados de recursos humanos, criando aí dashboards de dados, e isso facilitando o nosso conhecimento de cada um dos nossos servidores, né? Não mais tratando o servidor como um número, e sim tratando o servidor individualmente. Desafios que a gente traz para 2021, implementação da nossa reestruturação, é um ano que a gente vai trabalhar muito na parte de gestão, para colocar todos os nossos servidores a par da reestruturação, a implementação aí dessa estrutura integrada estratégica de recursos humanos, o que vai facilitar, obviamente, a implementação da reestruturação administrativa. Então, é um ano que a gente vai caminhar bastante nesse sentido. Acho que é isso, bem breve, mas acho que como tem que ser, e eu vou passar a palavra agora para o Fontes, que vai falar um pouco de desenvolvimento rural e defesa agropecuária. Obrigada aí a todos. Boa tarde, deputado Itamar Borges, demais deputados. Nós vamos falar aqui sobre as duas áreas, né, de extensão rural e de defesa agropecuária, né? Então, que nessa reorganização da secretaria passam a compor uma das subsecretarias propostas, né, que é a Subsecretaria de Desenvolvimento Rural e Defesa. Então, essas duas áreas, nesse ano de 2020, como todo o resto, né, foi um ano de muito trabalho e um ano bastante duro, né, que dependeu aí de muito esforço de todos para se adaptar, como eu estou vendo aqui, até por essa reunião aqui, que vocês aqui na Assembleia também passaram, acho que todas as pessoas passaram por isso, né, de ter que se adaptar a novas formas de trabalho, e isso foi realmente bastante intenso, tanto para a extensão quanto para a defesa, né, a gente conseguiu manter aí todas as atividades e até os nossos controles, enfim, mostram que aumentamos até o número de atendimentos nesse ano, mesmo com essas mudanças que foram provocadas aí pelas condições da pandemia, né? Então, as atividades nossas, que eram quase que 100% presenciais, né, passaram a ser feitas aí remotamente, por meio digital, né? Nesse ano também tivemos aí um trabalho da formulação e do início da implementação desse, que é o grande projeto da Secretaria, que é o projeto Mais Gestão, Mais Renda, né? E que
estamos iniciando pela região de Presidente Prudente, né? E nesse momento também passa aí por uma ampliação até do seu escopo, né? Ele vai ser aí o grande trabalho da secretaria para os próximos anos, né? E também os esforços aí para a regulamentação do PRA, né, que culminou com a instituição do programa Agrolegal. Então, o governo, nesse aspecto, propôs aí uma nova forma, entendemos, bastante inovadora e promissora, para a implementação do Código Florestal aqui em São Paulo, né? E para implementação da Lei 15.684, que foi aprovada aqui pela Assembleia no final de 2014, né? Então, com essa regulamentação, né, os decretos e as resoluções, que tivemos aí o acompanhamento do deputado Itamar Borges, da Frente Parlamentar, né, do agronegócio, enfim, a gente, hoje, saiu aí a publicação da resolução chamando os produtores para se manifestarem pela adesão ao PRA. Então, a partir do dia 2 de janeiro, né, a gente começa efetivamente a execução desse programa, né? Então, esse é um dos grandes resultados aí do trabalho nesse ano, a instituição do programa Agrolegal, né? Como eu falei, outro grande resultado foi a antecipação até de uma necessidade que havia de aprimorar as atividades tanto da defesa quanto da extensão rural, e isso foi feito. Hoje temos praticamente todas a emissão de documentos, de atestados, são 100% feitas em meio digital, né? Então, remotamente, e tivemos aí, como o deputado Itamar Borges mencionou no início, esperamos aí a aprovação da nova lei do CISP para essa modernização da defesa, né? E agregando aí aos produtos aqui de São Paulo uma grande melhoria, enfim, fazendo com que esses produtos tenham maior, sejam mais atrativos, enfim, e que a gente garanta para a população alimentos seguros e saudáveis, né? Para 2021, então, teremos um ano de muito trabalho, né? A implementação do PRA, com a análise, a homologação da regularização ambiental e o início aí das recomposições das APPs e das reservas legais previstas aí na regularização desses imóveis. Também aí, como a Gabriela já falou, com essa reorganização da secretaria, aprimorar aí o atendimento aos produtores e uma grande integração das equipes, tanto de extensão e defesa, o que vai conferir maior eficiência, maior eficácia para os nossos trabalhos. E a implantação
do novo CISP, né, que será, então, de fator de grande importância para a modernização da defesa agropecuária. Então, teremos realmente em 2021 um ano também de muito trabalho, mas um ano totalmente novo e de grandes realizações para a Secretaria da Agricultura e para os agricultores de São Paulo. Vamos seguir adiante, passar agora para a Juliana, por favor. Gostaria de vista de alguns dos itens. Oi, boa tarde. Vocês estão me ouvindo? Agora voltou. Bom, boa tarde. Vou passar um pouquinho da área de abastecimento alimentar e das nossas atividades. Acho que trago inicialmente aqui dois pontos que são bem relevantes. O primeiro é que, como já foi falado pela Gabriela, por toda a equipe aqui, a gente já fez toda a configuração para que a gente pudesse já ir realizando os nossos trabalhos com a configuração proposta. Então, toda a área de abastecimento alimentar já é configurada junto com alguns projetos e etc. E, especialmente durante a pandemia, ficou bem clara a questão da importância que tem essa área de segurança alimentar e abastecimento. Talvez tenha sido o maior dedicação que a gente ficou nas ações emergenciais, foram realizadas diversas delas. Eu preciso ser breve por conta do tempo, mas vou passar aqui alguns números das atividades recorrentes da Codeagro, derivadas dos serviços que a gente já presta. Então, foram mais de 100 assessorias através do Instituto de Associativismo e Cooperativismo, mais de 32 reuniões, digo mais porque a gente realmente fez algumas reuniões extraordinárias, relevantes e pesquisas com o setor, para que a gente pudesse manter as informações atualizadas sobre como o agro e toda a cadeia de abastecimento estava se comportando durante a pandemia, até com a responsabilidade de levar a informação à população de que não faltariam alimentos e garantir com que esse processo acontecesse da melhor forma possível. Foram mais de 15, também digo mais de 15 relatórios de um grupo de trabalho que foi criado do GT de monitoramento, que compõe todo o setor produtivo, a área de transporte de alimentos, os espaços de comercialização, como representantes, o Carlos Fernandes, que é representante das feiras livres aqui de São Paulo, da capital, mais todo o pessoal da APAS, que é a Associação Paulista de Supermercados, enfim, e esses relatórios basearam e fundamentaram bastante as informações que foram passadas com relação ao pleno atendimento e comportamento do abastecimento alimentar no Estado. E agora a gente está fechando com um grande relatório para o ano de 2020 sobre a pandemia do coronavírus. Foram realizados também manuais de boas práticas sobre todo o processo produtivo com segurança diante e frente à pandemia do coronavírus. Tem que lembrar que durante esse ano, obviamente, a gente teve diversas atividades, dentre elas colheita do café, todo o manuseio dos produtos dentro das propriedades rurais e etc. Então, esses manuais foram replicados, inclusive em alguns estados, e talvez um dos que a gente criou foi uma resolução explicando como deveria ser aberta ou funcionar as feiras livres, né, algo também que foi replicado e copiado em vários estados pela necessidade daquele ponto de comercialização. Então, essas foram algumas ações principais de atendimento ao público e emergenciais do Covid que foram realizadas. Vou passar aqui alguns dos principais projetos, que eu digo projetos estruturantes, porque são projetos que a gente consolidou esse ano e que com certeza vai ter uma continuidade aí ao longo dos próximos anos, e essa é a nossa determinação. Então, pela primeira vez, o Estado de São Paulo adere ao Programa de Aquisição de Alimentos, em que a gente estabelece que esse recurso seria entregue às pessoas, ou a gente executaria esses recursos num formato de cestas verdes. Por quê? Devido à pandemia, para que a gente consiga ter um mix que promova a segurança alimentar dos beneficiários, ou seja, a gente adquire produtos da agricultura familiar e especialmente, né, com uma classificação dos produtores com maior vulnerabilidade, e entregue à população vulnerável.
Então, é um programa de mão dupla, né, em termos de benefícios sociais, e que a gente consegue entregar um mix específico de 10 quilos de alimentos com variedade de raízes, tubérculos, legumes, frutas e verduras e folhosas, garantindo a segurança alimentar de quem recebe e também a inclusão de uma maior quantidade de produtores dentro de todo esse sistema. Foram 10 milhões e meio de reais em projetos já aprovados, que vão ser executados agora em janeiro, que a gente vai começar a receber esses produtos, e que a gente ganhou mais, a gente vai receber mais, 3 milhões e meio para execução ainda no ano que vem de todo esse PAA. O total desse chamamento agora, dos 10 milhões e meio, a gente atingiu 1.682 produtores, tivemos uma execução de referência dentro do Ministério, ou seja, eles realmente nos procuraram para entender a nossa metodologia, porque realmente foi bem diferente de todo o Estado e muito elogiada. Criamos um sistema informatizado para aprovar esses projetos de venda. Foram 158 municípios atendidos de acordo com a regra de insegurança alimentar, então aqueles que são muito altos índices de insegurança alimentar foram contemplados. Superamos todas as metas, dentre elas a gente previa 350 mil cestas, chegaremos a mais de 428 mil cestas, um percentual aí de 40%, extrapolando os 30% de mulheres produtoras, a meta de 5% extrapolamos para 7% de produtos orgânicos que foram adquiridos com o adicional de precificação da tabela Conab. Enfim, tivemos grandes resultados e a gente tem bastante orgulho que esse ano que vai iniciar, a gente já vai ter bastante benefício para a população. Temos também um projeto de cidadania no campo município agro, que é a grande agenda aí de trabalho que incorpora ou que traz os municípios para atuar em harmonia com a gestão estadual, ou seja, a gente estabelece uma agenda inicial em que os prefeitos têm a responsabilidade de fazer o planejamento da sua atividade durante aquele ano, com esse alinhamento estratégico focados na cidadania no campo, focados, então, em prover serviços melhores de maior qualidade para essa população que mora na área rural e, obviamente, apoiá-los em termos de produção agropecuária. Esse ano, então, nós estamos no segundo ciclo, serão investidos 13.680.000 reais a serem disponibilizados aos municípios. Esse ano receberão esses recursos 316 cidades que participaram dos projetos, dentre elas 24 foram certificadas, ou seja, possuem uma pontuação de acordo com eles conseguirem efetivar ou realizar as atividades que foram propostas pela agenda municipal, pela agenda estadual, e, portanto, gera-se um ranqueamento desses municípios dentro do contexto do Estado como um todo. Dentro dessa esteira, para que a gente pudesse manter algumas atividades, foram feitos 248 convênios de compartilhamento de bens imóveis, onde aqueles municípios que utilizavam da nossa estrutura tivessem maior facilidade e flexibilidade para poder utilizar e participar junto com a gente do dia a dia do atendimento ao produtor, e diversos workshops e atuação na ponta. Um outro projeto que ficou de pé ainda esse ano foi a recomposição do Conselho. Alguns deputados participaram bastante também desse processo, Ministério Público, etc., para que a gente pudesse fazer, mesmo dentro desse período de pandemia, a recomposição das comissões regionais de segurança alimentar e, portanto, a indicação dos nomes ou a eleição dos membros que iriam compor o Conselho estadual, que dessa forma a gente consegue ter todos os nomes e passar a reportar ou realizar as atividades para o ano que vem. Foi um processo bem minucioso dessa eleição e que a gente obteve com muito sucesso a recomposição que vai ocorrer ainda esse ano. Criamos a plataforma AgroSP, que nada mais é do que uma plataforma em que os produtores conseguem se cadastrar, apresentando todo o seu potencial de produção e enxergar um novo mercado. É basicamente um entreposto virtual em que a APAS, que é a nossa grande parceira inicial nesse projeto, eles consigam enxergar quem são os produtores que estão ao redor dos mercados e vice-versa, os produtores entenderem quem são os mercados que estão com a gente. E, portanto, fazer ali todo o reconhecimento, a conversa e as cotações online para que
os projetos fluam e a comercialização aconteça. InfoAgro é um grande projeto de Big Data da Secretaria, em que a gente integra os sistemas GEDAV, que é da Defesa Agropecuária, o LUPA, que é o Censo Rural, o SICAR, que é da Gestão Ambiental, e as informações do FEAP, para a gente qualificar as informações dos nossos produtores e, portanto, criar um prontuário do produtor que sirva de apoio para os nossos técnicos da ponta quando forem fazer o atendimento aos produtores rurais. E, por último, algumas das parcerias que já foram firmadas, a APAS, como eu citei, a gente tem um acordo de cooperação com eles, a Prefeitura Municipal de São Paulo, que junto conosco a gente criou e desenhou um sistema chamado CIS Rural, focado na gestão do ATER, da extensão rural, um recurso da Bloomberg Philanthropics, em que a gente cria esse sistema que é capaz de apoiar os nossos técnicos também com protocolos na ponta, entendendo quem é aquele produtor, gerando um prontuário desse produtor e, portanto, os planos de trabalho para cada uma das propriedades. E, por fim, uma outra parceria relevante foi com a Conab, para que a gente trocasse dados e informações, especialmente as primárias, para que otimizasse todos os esforços entre Estado e Federação para a composição dos dados e informações relativas ao agro. Então, a gente tem essa parceria de troca de dados. Como desafios para 2021, a gente precisa e deve continuar nessa toada de parcerias público-privadas com entidades, etc., porque, sim, tem otimizado bastante o nosso trabalho e tem sido muito positivo. Temos algumas já no forno, uma delas é com o Movimento Brasil Competitivo, que visa apoiar a Secretaria para que a gente consiga promover projetos que tragam competitividade para cada um dos setores, então tem algumas possibilidades dentro desse contexto. CVM, Comissão de Valores Mobiliários, que busca atuar conosco, focado nas fintech agro. Mercado Livre, enfim, isso é uma questão da gente, como que a gente pode atuar no meio da internet para coibir a comercialização ilegal de produtos agropecuários e, enfim, e outras parcerias que surjam, implementação de projetos hortoeducativas junto com a Secretaria de Educação e com a Fundação Banco do Brasil, e também estamos trabalhando com eles para que a gente possa fazer a aquisição de produtos da merenda escolar da agricultura familiar. E já vou encerrar aqui, estamos trabalhando em projetos de conectividade e toda a integração dos dados da Secretaria. Desculpa aí, além. Obrigada. Obrigado, Juliana. Batista, se você puder rapidamente fazer só uma apresentação e aí a gente conclui aqui para as perguntas. Batista, acho que está no mudo. Batista não está? Quer concluir, secretário, se o Batista não tiver? Ele está no mudo. Aí? Pronto, alô? Agora sim. Bom, senhor deputado, senhor secretário, demais deputados, eu rapidamente vou explicar o que significa a APTA, alguns segundos. A APTA é o braço da pesquisa da Secretaria da Agricultura e Abastecimento. Ela é formada pelos Instituto Agronômico, Instituto de Zootecnia, Instituto Biológico, Instituto de Economia Agrícola, Instituto de Pesca e Instituto Tecnológico de Alimentos, o ITAL. Juntos tem 500 anos de pesquisa e inovação. É uma instituição que necessita modernização. Apesar de tanto conhecimento, tanto tempo de produção científica, ela precisa se modernizar. Ela precisa reestruturar sua pesquisa. E isso é o que vem sendo feito, principalmente. Né? Nesse tempo, um ano e pouco, conseguimos definir 3 áreas estratégicas para a atuação da APTA. Né? As áreas de segurança alimentar, a área de suscetibilidade e de tecnologias emergentes, inovação. É a palavra-chave. Outra palavra-chave nesse sentido é a integração, que deve haver entre as áreas de pesquisa, entre as instituições, para que se tenha eficiência no trabalho objetivado. Nós reparamos que há uma total dissidência, né, com relação ao trabalho em equipe. É uma utilização, uma unidade. Falar em trabalho em equipe se torna fácil, mas na aplicação prática não é assim. Né? Nós sabemos que não. E estamos trabalhando nessa linha da recuperação da unidade
principalmente com relação aos projetos integrados. Para isso, também foi finalizado o Planeja, que é o Plano de Desenvolvimento, Inovação e de Pesquisa, em que ali foi feito um diagnóstico no estado de São Paulo com relação às cadeias produtivas. Foram elencadas 18 cadeias produtivas, né, que teve, então, esse grau de avaliação, para que se possa fazer as equipes multidisciplinares, né? E as equipes, dentro desse sistema, elas devem ter ações programáticas, porque a falta dessas ações, né, leva ao individualismo, e não há condições nenhuma de se desenvolver pesquisa se não for através da multidisciplinaridade, que é algo em que são 500 profissionais, 500 pesquisadores mantidos na APTA, que tem todo esse grau de multidisciplinaridade, né, e atuação, e deve ser explorado da melhor maneira possível. Quanto a essa, nós estamos desenvolvendo uma plataforma de gestão do agro para pesquisa. Nós chamamos também de plataforma do conhecimento. Isso para que a gente tenha a visão do todo, de controle e administração do projeto, desde o início da formulação até o desenvolvimento total, né, em que você também tenha o controle, mais do que preciso, das publicações feitas por determinado pesquisador, ou seja, do desempenho do pesquisador, né? E isso aí não está consubstanciado, torna difícil o gerenciamento do conhecimento, né? Então, vem essa plataforma de gestão como um grande desafio para 2001, que é isso. No campo do trabalho externo, nós tivemos uma participação no Covid, né, com a adequação de um laboratório, que era o laboratório NB3, Nível de Segurança Biológica 3, um laboratório que foi investido pelo Estado de São Paulo na sua adequação para atendimento do Covid, e atingiu cerca de 8 mil diagnósticos nesse campo. Quer dizer, é um trabalho auxiliar mostrando a interface com órgãos de saúde, meio ambiente, pesquisa e outros, né? Também foi produzido no ano em curso 300 mil análises laboratoriais para diagnósticos, diversos tipos de diagnósticos, né? De realização de registro de 17 cultivares, a importância disso, né? Cultivares mais eficientes significa que nós teremos um preço menor na cesta básica e por aí vai. E houve um aumento também na produção de imunobiológicos, ou seja, para a saúde animal. Houve um aumento de cerca de 20%, né? E o crescimento de 32% na inserção da imprensa. Ou seja, apesar da pandemia, nós tivemos um aumento em números, nos nossos números. Foi muito interessante, né, principalmente no caso das culturas agrícolas. Então, o controle de recursos é outra coisa. A captação de recursos tem sido feita de maneira ordenada através de fundações, né? E nós temos tido um aumento nessa questão de recursos captados, obtidos. E isso é fundamental, mas precisa ser melhor organizado ainda. As parcerias públicas-privadas têm prioridade. Tanto é que nós estamos aqui num edital da FAPESP, conhecido como Núcleos de Pesquisa Orientadas a Problemas. Esses núcleos estão dentro desse edital da FAPESP, são projetos que são demandados pela sociedade, por empresas, né, por a rede pública, e são atendidos de forma pelo setor público, pelas unidades de pesquisa científica. Nós tivemos um projeto aprovado no final do ano, né, que foi do ITAL, esse projeto, e temos 2 projetos em andamento lá, e são eles insumos biológicos da área de controle biológico de pragas, da área de suscetibilidade, e também de café e citros. Na parte de café, olhando a parte de seca, de variedades de cafés especiais. E na parte de citros, o green, praga importantíssima para o estado de São Paulo, que é o maior produtor de laranja do país. Então, essas questões estão sendo levantadas aí nessa nova fórmula, que eu chamo de novo modelo de se fazer ciência, que é esse modelo
de estar associado ao setor público, ao setor privado, né, fazendo um trabalho que traz o retorno à sociedade, né? A aplicação do recurso se torna mais eficiente. Bom, rapidamente, que eu tinha a falar, foram essas considerações. Obrigado. Muito bom. Muito obrigado, Batista. Obrigado a todos aí pelas apresentações. Só concluindo aqui, então, deputado Itamar Borges, esse aqui é o orçamento dos últimos anos, né? Nós tivemos, em termos de recursos disponíveis aí do Tesouro, em 2018, nós tínhamos aí 176 milhões, né, que o Tesouro disponibilizava para a Secretaria da Agricultura. Em 2019 e 2020, esses recursos foram reduzidos aí pela metade, né, 80, 70 milhões de reais, e o projeto de lei que está aí com os deputados na Assembleia traz esses recursos aí de volta para um patamar um pouco melhor, né, como a gente tem discutido nas últimas reuniões, para 114 milhões aí, ou seja, um aumento de 56% em relação ao que foi esse ano de 2020, um ano bastante apertado. Os recursos do FEAP também, que haviam desaparecido do Tesouro, retornam, um valor pequeno de 8 milhões, mas retornam aqui ao orçamento de 2021. E os recursos dos fundos especiais de despesa, esses são reduzidos, né, aí para 54 milhões, mas são estimativas do que seriam essas receitas que deverão ocorrer durante o ano. Temos que avaliar. E em relação a esses fundos, e aí também o fundo do FEAP e o fundo, os fundos especiais de despesa, inclusive o fundo da defesa, aqui, sem dúvida alguma, houve uma perda esse ano por conta da aprovação aí da lei que faz com que os fundos todos sejam recolhidos para o Tesouro. Então, a gente recolheu aí vários recursos que estavam aqui na Secretaria. A Secretaria, então, tem uma limitação de caixa muito maior em 2021 do que ela teve nos anos anteriores. Nada que a gente não tenha que aprender a conviver, mas o fato é que a gente tem menos recursos para atender aí ações de apoio ao agro. Mas com isso eu fecho e fico aqui à disposição, e desculpa tomar mais tempo dos senhores aí do que primeiramente previsto. Obrigado. Obrigado, secretário Gustavo Junqueira e toda a equipe aí pelas apresentações e da agenda. Agora, 14h48, né? Acabamos avançando um pouquinho. Informar que já foi disponibilizado e publicado lá, publicado não, já foi encaminhado no grupo dos assessores da comissão a apresentação do secretário e da sua equipe aqui para todos nós. Já como primeiro inscrito, deputado Paulo Fiorilo, passo a palavra para que possa fazer as suas colocações e perguntas. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputado Paulo Fiorilo. Antes de começar a arguição ao secretário Junqueira e aos assessores que ele trouxe, eu queria colocar uma questão de ordem. Antes de iniciarmos a reunião, o secretário colocou o problema dele temporal. Ele tem uma reunião importantíssima no Palácio, e eu queria saber como é que nós vamos proceder, porque faltam 11 minutos para o tempo que o secretário tinha estipulado. Como é uma reunião de prestação de contas, eu tenho uma série de questões. Só as minhas perguntas já esgotariam os 10 minutos. Então, eu queria colocar uma questão de ordem para o senhor e para o secretário para ajudar nesse debate. Não, só, deputado Itamar, eu respondo aqui antes. Deputado Paulo Fiorilo, pode fazer as suas perguntas. Eu peço para a Gabriela Xiste, que é a secretária executiva, ela já vai a caminho ao Palácio e inicia lá a reunião com o secretário Mauro Ricardo, e eu chego na sequência. Mas vamos trabalhar aqui uma coisa de cada vez aí, por favor.
Agradeço o secretário Gustavo Junqueira e nós podemos tentar ajudar sem prejuízo das perguntas e das respostas aí. Então, com a palavra, o deputado Paulo Fiorino. Então, secretário, só para entender, eu inicio as perguntas, o senhor vai ouvi-las e vai sair para o Palácio, é isso? Não, vai responder. Quem saiu foi a Gabriela. Ah, Gabriela, perfeito. Secretário, primeiro, boa tarde, um prazer encontrá-lo aqui. Eu tenho algumas perguntas, eu vou tentar priorizar as que eu considero que são importantes para esse balanço. Eu queria começar retomando uma discussão que nós temos esse ano, e que está na apresentação feita aqui pela assessoria, que é sobre a reestruturação administrativa da pasta. Na conversa que nós fizemos na secretaria, o senhor tinha nos dito que já estava pronta e que possivelmente seria encaminhada ainda neste ano. Se eu não estiver enganado, a gente se reuniu no início do segundo semestre, o senhor me corrija. Eu queria que o senhor falasse um pouco qual que é a situação da reestruturação, até porque naquele evento nós percebemos que havia uma série de ruídos, então eu gostaria muito que o senhor pudesse nos informar qual é a situação. Deputado, eu vou fazer todas, porque daí eu vou ajudando aí no horário, tá bom? Secretário, outra coisa diz respeito aí a esse momento que a gente está vivendo da pandemia com o Covid-19. O senhor tem um balanço de quais setores da agricultura mais sofreram com essa crise? Se a diminuição do mercado interno afetou, na realidade, quais setores? Há uma previsão de queda do PIB do agronegócio paulista? Existe já algum estudo? E como ficaram os pequenos produtores e agricultores familiares cuja atuação é predominantemente voltada à produção de alimentos? Eu sei que esse convênio com o PAA acabou, de certa forma, dando alguns passos, mas eu queria ouvir a avaliação do senhor. E se o senhor pudesse falar quais foram as ações emergenciais que a Secretaria implementou, além dessas que foram relatadas aqui nesse momento de pandemia, se a Secretaria implementou alguma outra ação. Me lembro que a gente teve a oportunidade de conversar sobre o Cinturão Verde da Grande São Paulo, de Ibiúna, que vinha sofrendo com o risco de ter que desprezar a produção ali naquela região. Daí eu queria deixar duas questões aqui. Qual é a situação do projeto aqui que foi aprovado, projeto de lei aglutinador 350/2020? Se o senhor pudesse dizer se tem aí algum estudo, alguma perspectiva. Já anota esse, tem um outro também aqui que me passaram, que é o PL... Não, eu vou deixar esse, depois eu vejo o outro. Bom, vamos lá. PL 350/2020. A outra questão é o seguinte: com a crise econômica e fiscal, a situação orçamentária da Secretaria de Agricultura de São Paulo, é possível avaliar de que maneira? Quais foram os programas que sofreram corte esse ano? E eu queria levantar algumas questões, secretário, rapidamente aqui. Por exemplo, me surpreendeu na execução orçamentária do senhor até novembro os valores pagos para a rubrica Contribuição para o Regime Previdenciário dos Servidores. Acho que a gente já falou sobre isso anteriormente, mas assim, aumentou 303%. Se o senhor pudesse me explicar, até porque essa Assembleia, não com o meu voto, aprovou a reforma da Previdência. E eu consigo entender que a reforma foi aprovada com votos de vários deputados aqui, que era para equacionar esse problema. Agora, na pasta do senhor, eu vejo um aumento, assim, surpreendente, 303%. Se o senhor pudesse discorrer um pouco sobre essa questão específica. Outra questão, secretário, se o senhor pudesse falar aqui, a questão do PEPAS. É um debate que a gente vem fazendo, eu tenho insistido com o senhor, já falei com o secretário de Educação, falei com o secretário de Assuntos Penitenciários, não falei com o secretário de Saúde, até porque a prioridade da Secretaria de Saúde tem sido agora a discussão da vacina, junto com o Butantan, mas eu queria insistir aqui, se o senhor pudesse me relatar se houve algum avanço
para que se utilize os recursos na compra de produtos da agricultura familiar, que poderia ser, como eu disse da outra vez, uma forma de mitigar os efeitos da pandemia para esses que sofrem muito. Uma outra questão diz respeito aí à extensão rural. Se o senhor pudesse falar um pouco da reestruturação que foi feita, como estão sendo incorporadas as sugestões da Associação Paulista de Extensão Rural, como os agricultores estão sendo escutados, se tem algum relato sobre isso. Eu ouvi aqui a questão da APTA, eu queria saber se é possível só especificar quais são as ações emergenciais que a pesquisa agropecuária fez para contribuir no enfrentamento dos efeitos da pandemia, se há novas orientações sanitárias para a produção de alimentos, se há novas tecnologias ou pesquisas para evitar a disseminação do coronavírus em frigoríficos e outros ambientes agroindustriais. Por fim, secretário, não menos importante, a questão dos agrotóxicos. Eu queria que o senhor comentasse um pouco, em função aí dessa preocupação que vive não só o Brasil, mas o mundo, com relação ao aumento, né, de produtos que têm sido liberados para o uso na agricultura. Essas são as questões que eu queria. E por fim, se o senhor pudesse discorrer sobre esse PL, o 596, que o deputado Itamar fez referência, que dispõe sobre a inspeção e fiscalização sanitária. Se a avaliação do senhor se o PL permite que o serviço de inspeção possa ser executado por pessoas jurídicas credenciadas pela administração pública. Isto é, permite a privatização do serviço de inspeção que hoje só pode ser realizado por servidores concursados da secretaria. Se também flexibiliza critérios para fiscalização e ameniza sanções às empresas que não seguem as normativas sanitárias. O senhor podia falar um pouco desse PL, aí, o 596? Eu não participei da reunião com o deputado Itamar Borges, nem com o deputado Carlão, em que pese tenham uns bois aqui atrás, mas não é a minha área. Então, eu queria ouvir um pouco do senhor. Muito obrigado, deputado Itamar Borges. Salve a vida das pessoas, né? A reunião foi no Colégio de Líderes ontem. Que o senhor não falou, eu não sou líder. Representadíssimo lá, viu, deputado Paulo Fiorino. Eu sou base aqui, eu participo. Você é caipira, você vai muito para o interior. Aliás, você está passando muito por Santa Fé, bom e menos lá, tá? Eu passo e não paro. Vamos ouvir, então, muito aí. Bom. Os demais colegas, acho que atendendo o pedido do secretário, não se inscreveram, mas se alguém quiser se inscrever, fica à vontade. Vamos ouvir a resposta do secretário com relação às colocações do deputado Paulo Fiorino. Com a palavra, o secretário Gustavo Junqueira. Perfeito. Primeiro, muito obrigado, deputado Paulo Fiorino, obrigado, deputado Itamar Borges. Vou tentar fazer aqui, de maneira objetiva, a resposta às perguntas. Em relação à reestruturação da secretaria, e aqui eu diria que, de maneira geral, a gente tem trabalhado com uma visão de gestão de toda a equipe, sob 3 grandes pilares, né? Abastecimento e segurança alimentar, que é um ponto importante, aí eu endereço essa parte das compras públicas, a parte de desenvolvimento rural e defesa, que é, de fato, a ponta de lança, a parte que está em contato direto com os produtores e com as empresas, no sentido de assegurar que os alimentos são seguros e que a educação, tecnologia, sejam frequentemente repassados aos produtores e aos empresários. E a o terceiro pilar, que é a inovação e pesquisa. Então, a reestruturação basicamente organiza a secretaria sobre esses três pilares e faz um enxugamento, uma otimização dos serviços administrativos, ou seja, o sujeito que é um assistente agropecuário, o sujeito que é um veterinário, ele não mais ficará preocupado com questões administrativas, e essas questões serão administradas pela chefia de gabinete, o gabinete do secretário, de uma maneira onde nós prestaremos um serviço no estado todo. Então, a reestruturação se resume a isso, de maneira bastante sintética.
As discussões com várias das associações, e elas, desde a nossa última reunião, esse diálogo tem acontecido, tanto no nível operacional de todos os técnicos e servidores da casa, como no nível político. Vários deputados se engajaram e têm ajudado muito nesse diálogo para que a gente encontre os pontos de conflito e possa, de alguma maneira, diminuir esses pontos de conflito. Acho que que tenha causado bastante ruído, e talvez o principal, é a questão do fechamento das casas de agricultura. Acho que o que houve ao longo desses meses é um entendimento e uma análise bastante detalhada, técnica, onde estão localizados os pequenos e médios produtores e, portanto, onde seria necessário algum atendimento mais próximo. E esse mapa está sendo formado para que a gente possa fazer esse atendimento e abrir até, em alguns casos, novas casas, ou seja, adaptar o projeto para que isso possa acontecer. Obviamente, isso tem efeito direto nas economias que nós originalmente prevíamos na máquina pública, mas o objetivo da reestruturação é uma modernização do serviço público e não uma simples redução de despesas. Então, na nossa visão, é possível fazer um ajuste e a gente tem trabalhado para acomodar as preocupações de todos para que a gente tenha o melhor serviço possível. Então, acho que a reestruturação está pronta desde então, e a cada nova rodada de conversas, os ajustes possíveis a gente tem feito. E ela está hoje numa discussão onde acreditamos ser possível fazê-la a qualquer momento. Ela está pronta para fazer, estamos tentando organizar todo o apoio político e aqui ninguém quer atropelar nada, quer fazer algo que realmente tenha o interesse de todos, suprapartidário, para que a gente realmente faça algo que vá ser um orgulho aí de todos, principalmente dos servidores, e aí todos os servidores que estão aqui, se não concordarem com a reestruturação, por favor, se posicionem de maneira bastante aberta. Em relação às compras da agricultura familiar, nós fizemos o trabalho em conjunto com o Ministério da Cidadania, assinamos aí a adesão do Estado de São Paulo ao Programa de Aquisição de Alimentos. Foi a primeira vez que São Paulo adere ao programa, então, sem dúvida alguma, é um passo importante na direção de consolidação de políticas públicas com foco em resultado e não apenas na política, e são 13 milhões e meio que serão destinados à aquisição de produtos aqui dos pequenos produtores no estado de São Paulo e destinação desses alimentos para os bancos de alimento no interior do estado e na capital também. Atendemos aí, como foi colocado, os municípios com alta vulnerabilidade, alta fragilidade em termos de segurança alimentar. Do mesmo modo, estamos atuando aqui para que o Conceia volte a ser um conselho ativo, né? Nós trabalhamos aqui de maneira bastante diligente para fazer com que esse conselho seja operacional e nos ajude nesse processo. Em relação a agrotóxicos, você levantou a minha preocupação em relação à liberação de novas moléculas e a minha preocupação seria se nós não liberássemos, porque, de fato, a minha visão é que nós precisamos ter cada vez mais tecnologia, que essa tecnologia possa apoiar uma agricultura moderna, uma agricultura baseada em gestão, e por isso a gente tem feito um esforço muito grande para levar gestão para os produtores rurais, para que ele possa usar o menos possível desses insumos de maneira mais eficiente. Então, quanto mais produtos modernos nós tivermos, primeiro há recorrentemente uma análise atualizada desses produtos químicos, o que, na minha visão, é positivo, do que usar um produto muito antigo. Não há como fazer uma transição para uma agricultura menos intensiva em produtos químicos se nós não tivermos um sincronismo com a aprovação de novos produtos mais modernos e o uso de equipamentos de pulverização também mais modernos. À medida
que a gente está fazendo isso nos institutos de pesquisa. Nós temos um projeto que chama Aplique Bem, que é um projeto muito bom, que, de fato, minimiza o uso e direciona tecnicamente os produtores. Um projeto que nós fizemos esse ano, uma parceria com uma empresa Rizoma, que é focada em agricultura orgânica e regenerativa, para que os nossos institutos de pesquisa e nossa parte de assistência técnica possa aprofundar os estudos para esse tipo de agricultura. Também é um outro esforço que está sendo feito, além de toda a regulação da lei de agrotóxicos, que foi aprovada no ano passado pela Assembleia Legislativa. Então, há várias iniciativas. Não estava mudo, não, eu tinha aberto. Eu abri 2 vezes. Ô, Itamar, seu microfone está aberto. Secretário, só desculpa, o senhor fez referência à lei, a Secretaria tem que elaborar um relatório. O senhor tem noção desse relatório já ou não? A Lei 17.054, no seu artigo 19? Eu vou acompanhar, deputado. Não tenho aqui a atualização, mas eu volto com essa resposta assim que eu confirmar aqui. Ações emergenciais, pandemia, eu diria que nós atuamos de maneira bastante diligente em manter a atividade do agro funcionando. Houve perdas, né, obviamente, no momento onde houve fechamento aí de vários estabelecimentos de comida fora do lar, houve uma mudança de perfil de consumo, mas, de maneira geral, a gente teve uma atuação do agro relativamente boa ao longo desse período. Isso não quer dizer que os pequenos produtores não tenham sofrido. Sem dúvida alguma, uma atividade que opera com baixa ou uma estrutura de capital frágil, ou seja, baixo capital, toda mudança que existe leva problema de realmente de qualquer interrupção possa atrapalhar esse processo. O governo tem, o secretário da Agricultura tem uma limitação em termos de orçamento. A gente atuou dentro daquilo que era possível atuar, e, por exemplo, era aproximar produtores e consumidores. Um programa em conjunto com a Associação Paulista de Supermercados para compra de produto local, né, um produto que os pequenos produtores possam ter acesso a isso, foi feito. É um projeto bastante bem sucedido. A plataforma de conexão, que é essa plataforma AgroSP, é uma plataforma moderna. A gente tem usado toda a estrutura nossa de extensão rural para cadastrar esses pequenos produtores, para que eles possam ter acesso. Ou seja, de maneira geral, mais a atuação dentro daquilo que nos cabe do que liberação de recursos específicos para a ajuda dos produtores. Em relação à APTA, ações do Covid, nós adaptamos, como foi colocado pelo Dr. Batista, uma área de testes, né, de análise, um laboratório para que fizesse análise e testes do Covid para a Polícia Militar do Estado de São Paulo. Foram mais de 7.000 testes executados e a Secretaria está fazendo o seu papel nesse sentido. E finalizando aqui, acho que em relação ao PL 596, que o deputado Itamar Borges sugeriu, um projeto muito importante. De novo, todo o trabalho que nós temos feito aqui é um trabalho técnico dentro da Secretaria, olhando no curto, no médio e no longo prazo, apartidário e focado em resultados, principalmente do pequeno e do médio produtor, que nós entendemos serem os maiores grupos aí onde nós deveríamos nos preocupar. A liberação da Secretaria de Agricultura para atuar somente na parte de fiscalização, ou seja, na parte de polícia mesmo, a responsabilidade de validar os processos, é o que esse projeto busca. A inspeção, ela é uma atividade que pode ser executada
pelo setor privado, pode ser executado pelas cooperativas, pelos autônomos, toda ela certificada pela Secretaria da Agricultura, que fará essa certificação e, no caso de qualquer equívoco ou qualquer problema cometido por esse profissional, ele é automaticamente cassado. Então, o controle do Estado, ele continuará existindo, e eu te diria que ainda mais forte do que ele é hoje, porque nós estaremos única e exclusivamente focados na fiscalização, que é o coração e a responsabilidade do Estado. Em relação ao aumento dos gastos com questões previdenciárias, né, o que aconteceu, eu preciso analisar com mais detalhes, mas o que nós tivemos talvez tenha sido um aumento por parte das aposentadorias. Nós tínhamos no início do mandato do governador João Dória na Secretaria da Agricultura aproximadamente 4.000 funcionários, hoje nós temos 3.300, mais ou menos. O processo de aposentadoria tem acontecido de uma maneira bem mais ágil do que ela acontecia anteriormente, então talvez tenha sido essa função. Não sei a resposta específica, mas levanto para voltar aí com detalhes. Né? Secretário, só uma última coisa do PEPAS, se o senhor pudesse comentar. O PEPAS, ele é uma responsabilidade do ITESP, né, que faz aí todo o trabalho junto com os assentados e os quilombolas. Houve aí um objetivo de transferência do ITESP para a Secretaria da Agricultura e até a sua extinção no PL da reforma administrativa. Infelizmente, isso não seguiu adiante. Na minha opinião, é um grande equívoco, porque há uma sobreposição de responsabilidades e de foco, de novo, há aumento de despesa com pouca efetividade. Na verdade, o Estado é uma coisa só, e, na minha opinião, essas atividades deveriam estar juntas para que a gente pudesse trabalhar isso da maneira mais eficiente possível. Não foi feito, e é o que é, e vamos seguir à frente. Mas o PEPAS é operado por eles, por isso nós seguimos aí a linha também de trazer para o Estado recursos adicionais do PAA, lá do Ministério da Cidadania, porque historicamente havia sempre uma ação política para não ter esses recursos aqui no Estado de São Paulo, prejudicando o Estado de São Paulo em detrimento das populações mais carentes, para que mantivesse só o programa do PEPAS. Então, na minha opinião, de novo, acho que a gente acertou aí em trazer o acordo com o PA. Secretário, desculpa, só para eu concluir. Responde a sua pergunta. Então, eu ainda tenho uma dúvida. É que o PEPAS é recurso do governo estadual, recurso da educação, recurso da saúde, recurso da assistência penitenciária. Portanto, a Secretaria de Agricultura poderia, junto com essas outras secretarias, fazer uma gestão para que se gastasse esses recursos na compra de alimentos da agricultura familiar, do pequeno produtor. É nesse sentido que eu digo, e também não quero nem entrar no debate do ITESP, se devia extinguir ou não. Nesse sentido, a gente recurso estadual. Nesse sentido, a gente tem indo atrás, deputado. Acho que buscando atender esse pequeno produtor aqui de maneiras gerais, por isso eu citei a questão do PAA, né? O PEPAS, o ITESP tem tido aí a gestão, a gente tem colocado de maneira pragmática de que assentado ou produtor pequeno que recebeu o sítio ou comprou um sítio pequeno, é a mesma coisa, ele tem que produzir com eficiência e, portanto, deveria ter o acesso aos mesmos recursos. Os recursos, como eu coloquei, têm sido direcionados mais para o recurso e as oportunidades mais para os assentados e quilombolas do que, de fato, para os pequenos produtores aqui do Estado de São Paulo. Presidente, só para concluir, eu insisto, eu vou parar aqui. Secretário, se a gente olhar a página do PEPAS, vai dizer o seguinte, para participar, os agricultores familiares devem comparecer às casas de agricultura, que estão ligadas à Secretaria do Senhor.
Então, assim, não é o ITESP, é a secretaria. Precisamos chegar a um acordo, senão eu vou fazer reunião no ITESP. Não é verdade, doutor deputado. É o seguinte, o fato é o seguinte, a Secretaria de Agricultura, no fundo, faz o trabalho para o ITESP. Por isso a minha razão de que essas coisas deveriam estar juntas. Na verdade, nós fazemos todo o trabalho para o ITESP, porque a infraestrutura que existe, tanto de casas de agricultura, de escritórios regionais, como de assistentes agropecuários e técnicos, é da Secretaria de Agricultura. Então, no fundo, nós estamos com ações duplicadas que acabam tendo um custo mais alto do que o seu benefício. Mas, então, a gente presta esse serviço para eles e é o que tem acontecido. Com vontade de aumentar muito, uma conversa grande aqui nossa com a Secretaria de Educação. Você deve saber, existe aí uma pressão grande do Ministério Público para que se aumente a compra dos pequenos produtores do Estado de São Paulo. Eu tenho repetidamente conversado com o secretário Rocieli para que ele, de fato, confie na Secretaria da Agricultura para assumir muito dessa responsabilidade de integração e fornecimento de produtos para a Secretaria de Educação. Então, acho que nós temos aqui uma grande oportunidade de sincronia e de ganho de escala e de dimensão muito grande. Acho que o projeto do Cesta Verde, que é essa parceria com o Ministério da Cidadania, ele mostrou que nós somos competentes para fazer esse trabalho. Então, é só uma questão de alocação de recursos. E se houver realmente a orientação por parte da Secretaria de Educação de usar a infraestrutura da Secretaria de Agricultura para fazer isso, nós, com certeza, entregaremos um produto de alta qualidade e de integração dos pequenos produtores. Eu agradeço ao secretário Gustavo, registro a presença do deputado Sérgio Vitor, que passou pela reunião também enquanto o secretário falava, e eu não havia anunciado a presença. Não tendo mais colegas inscritos, mais uma vez, parabenizo o secretário Gustavo Junqueira, toda a equipe que acompanha, toda a equipe que atua junto à secretaria. Agradeço os colegas participantes aqui, a Carla Morando, deputada Carla Morando, deputado Conte Lopes, deputado Sebastião Santos, deputado Paulo Fiorilo, o deputado Sérgio Vitor, deputado Alexandre Pereira, e desejo aí uma boa tarde a todos. Secretário, se quiser fazer, se já concluiu, mas se quiser só deixar um abraço aí, para que possamos concluir aqui e liberar para que você possa ir para a sua outra reunião. Presidente Itamar Borges, muito obrigado pela oportunidade novamente. Queria agradecer aí pessoalmente ao deputado Conte Lopes pela presença e sempre o apoio. Deputado Paulo Fiorilo pelas perguntas e o engajamento. Acho que temos muito para fazer juntos aí. Deputada Carla Morando, que sem dúvida alguma tem sido uma grande companheira. Deputado Adalberto, deputado Sebastião Santos. Acredito que o deputado Alexandre Pereira também está aqui. Agradecer sempre a participação de todos vocês e agradecer a minha equipe por esse ano difícil aí que nós tivemos, mas que com bravura e resiliência conseguimos chegar aqui até o final do ano. Com certeza teremos um ano de 2021 ainda mais profícuo, aí, ainda desafiador, mas com responsabilidades maiores para que a gente possa conduzir a nossa agricultura para o lugar que ela merece. Obrigado, deputado Itamar Borges. Obrigado, secretário. Também registrando aqui o deputado Adalberto Freitas, já tínhamos falado do Alexandre Pereira, só, mais uma vez, cumprimentando aqui a equipe do secretário, a Gabriela, a Juliana, o Fontes, o Batista, o Samuel e o Marco Machado, que chegou depois, o Marcos do IAC. E lembrando, colegas, amanhã, 10 horas da manhã, a secretária Patrícia Ellen, numa reunião conjunta com o deputado Sérgio Vitor, a Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação e Informação e a Comissão de Atividade Econômica. Boa tarde a todos. Senhor presidente. Pela ordem, deputado Paulo Fiorilo.
Senhor presidente, já me escreve para o debate de amanhã. Muito obrigado. Amanhã no chat, por favor. Um beijo, boa tarde. Paulo, você está